Vamos começar mais um Tá Esperando o Quê podcast? O podcast que conta histórias reais de quem deixou de esperar e começou a agir. Eu sou Leandro Mendonça, host desse podcast, e hoje vamos falar sobre marketing digital, posicionamento e como vender através do digital. Hoje eu recebo aqui um grande amigo, trabalhamos juntos, ele que é Renan Almeida, empresário, dono da Tecno Content, My Medias e host do podcast também Vale Digital. Especialista em tráfego pago, marketing de performance, que já ajudou centenas de empresas através do digital. E tem mais de 10 anos de experiência, é mentor de empreendedores e criador de um hub de negócios nesse mundo digital. Renan, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigado pelo convite, Leandro. Vai ser um prazer contar um pouquinho da história, né, do marketing digital ali, de como foi a minha história para chegar até o dia de hoje, experiências e vivências, e mostrar que eu parei de esperar e comecei a agir. Maravilhoso. E hoje estamos aqui também no Curti Savinhos, que é o nosso território para a próxima temporada desse podcast. Renan, para a gente começar, conta um pouquinho sobre você, da onde você veio, e uma curiosidade que ninguém sabe sobre você. Olha, a minha formação, né, por formação mesmo em si só, é da parte de tecnologia. Então eu estudei ciência da computação, eu me especializei na pós ali em educação e tecnologia. Então eu sempre estive convivendo em ambientes educacionais utilizando tecnologias. Então qual que era a minha... Famoso TI. Não só TI, mas atuei sim em TI, mas também para treinamentos de professores, tal, para utilizar recursos de tecnologia. Então, beleza. E nesse período, foi pré-pandemia, né, isso lá 2017, 2018, ali eu atuava bastante nessa área, e eu comecei a ver a possibilidade de falar sobre tecnologia em um negócio meu. Ali a veia empreendedora já começou a dar uns sinais ali, né. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um site de tecnologia, que inclusive está no ar até hoje, e nesse site eu falava sobre informática, né, puramente tecnologia, ciência de dados mesmo, total. E comecei a perceber que essa mensagem podia ser levada adiante para mais pessoas, portanto que eu começasse a utilizar recursos de marketing digital. Ali que eu comecei a entender o que era posicionamento, tráfego pago, eu comecei a fazer testes. Mas era tipo um blog, assim, não? Era um blog, então era um blog. Aí nesse blog eu percebi que eu podia também falar de infoprodutos, uma coisa que eu achava um absurdo. Eu falei, caramba, como é que eu vou vender um negócio na internet, a pessoa não vai receber nada, né, e tal. Daí eu comecei a explorar, estudar e tal, e fui aprendendo. Aí no pré-pandemia, eu não sei dizer se é pro meu azar ou pra minha sorte, eu fui demitido da minha empresa e eu me vi sozinho com o meu site. Daí eu falei assim, não, mas... Mas você trabalhava com o quê exatamente? Eu trabalhava numa empresa de tecnologia educacional, sistema de ensino, Entendi. Inclusive. Trabalhava lá, mas eu tinha o meu site em paralelo. Então eu ia trabalhando nele ali. E aí eu me vi, né, na necessidade ali de empreender, né? Eu não tinha muita alternativa e eu comecei a me aprofundar mais nessa questão de marketing. Tive a possibilidade de dar aula também nesse período, né? Então, como professor de informática, fui até coordenador de ensino técnico aqui em São José, numa escola. E ali eu comecei a ter essa vivência, tanto na parte de ensinar, educar, quanto na parte de continuar mexendo no marketing ali. Nisso, começou as pessoas ver o meu blog e falar assim, cara, você escreve para o meu site também? Daí a escola também falou, você escreve para mim também? Eu comecei a escrever. Aí uma empresa viu o meu blog lá e me contratou também para fazer ghostwriter, que é conteúdo, né, para outras empresas de tecnologia. Nisso eu comecei a vivenciar esse ambiente. Então eu participava de reuniões e tal, mas o meu foco ali era total produção. Puramente jornalística. Era jornalístico. Então eu produzia esses conteúdos e nisso eu comecei a me ver na possibilidade de testar coisas novas ali. E partindo disso, as coisas foram desenvolvendo, daí do tráfego pago que eu fiz para mim mesmo, para trazer mais visibilidade. Eu comecei a aprender sobre branding, né, como uma marca deve se posicionar. E ali foram anos, né, de marketing digital, testando e aprendendo,
até que eu comecei a ter oportunidades de atuar em agências parceiras aqui de São José dos Campos. Eles faziam já o marketing digital e começou a pedir para eu fazer também esses conteúdos, esses artigos, tal, produzir o conteúdo em si. O que antes não era vídeo, né? Antes era Não, puramente nada de texto, vídeo, né? textual. Então eu montava esses conteúdos, né, a estratégia por trás ali, e uma coisa foi levando a outra, até que eu comecei a ter os meus próprios clientes, daí eu fui lançando produto, já tinha a veia, né, de educação, comecei a ensinar. Então, o que eu trouxe ali de trás? A minha experiência em ambiente educacional e ciências de dados, porque tráfego pago nada mais é do que ciências de dados. Então, hoje, né, eu vejo que tudo que eu vivenciei lá atrás se encaixa perfeitamente para chegar no momento atual. Porque se eu não tivesse tido aquelas experiências hoje, eu não faria nada disso. Então, hoje é como um quebra-cabeça. Então, vejo que eu estou vivendo meu propósito nessa área hoje, estou bem satisfeito. E aí chegou o podcast também, para começar a contar a história de outras pessoas e por aí vai. Então, a minha curiosidade, que ninguém sabe, é que a minha formação é em ciência da computação, não em marketing. Mas acho que a galera sabe que você já foi ghostwriter também? Provavelmente não, mas já. Tem muito artigo na internet aí que foi eu que fiz. Essa de você ser de TI, nem eu lembrava de saber, não. Já consertei muito computador já. Muito bom. E você que trabalhou dentro da indústria de educação e tudo mais, e aí depois começou a ensinar, né? Você foi aprendendo por conta, foi autodidata, todo esse aprendizado dentro dessa linha de marketing digital, tráfego pago, produção de conteúdo e etc. Porque normalmente a galera de TI não é muito criativa sobre o aspecto de conteúdo, né? A pessoa mais técnica. Você já foi pro lado contrário, né? Mas o que você fez para aprender mais? Apesar da oportunidade estar passando na sua frente aí, as pessoas te pedindo para fazer alguma coisa, o que você fez para realmente conseguir executar uma demanda que talvez não era a sua especialidade? Ótima pergunta. Eu acho que eu tenho um pouco dessas duas vertentes ali, de tecnologia, de saber usar a tecnologia e saber comunicar como utiliza a tecnologia, o que é meio raro até no mercado, né? Isso tem toda a razão. Mas o diferencial ali, eu acho que eu fui muito skin the game, sabe? Que é colocar a pele em jogo ali, em risco e começar a arriscar. Então eu já gastei milhares de reais ali em tráfego pago para ver o que dava, sabe? Fazer teste. Então foi muito na prática mesmo. É claro, comprei curso, treinei bastante. Então muita gente vai falar que comprar curso, curso que vende curso, não sei o quê. Não, bobagem. Quem investe em conhecimento está investindo em si mesmo. Então tem curso sim, que pode ser picaretagem, vamos dizer assim, mas muita gente séria no mercado que tem fornecido conhecimento ali de qualidade. Então eu estudei, né, obtive muitos cursos, mas acima de tudo eu arrisquei demais também. Quebrei a cara um monte de vezes, mas é isso que faz parte do jogo. Faz parte do aprendizado, né? Você falou uma coisa bem curiosa que é o lance de comprar curso, comprar, né, conhecimento e fazer acontecer ou não, né? Se a gente for olhar lá um pouco mais para trás, né, sobre a ótica de universidade mesmo, hoje a gente tem uma educação muito mais acessível do que tinha no passado, né, com todo o conhecimento disponível na internet e tudo mais. Mas ainda assim vende-se muito curso, tanto presencial, faculdade, quanto digital, né? E eu lembro lá nos primórdios do início acadêmico que, de fato, não é exatamente só onde você estuda, né? Mas como você transforma aquele conteúdo em conhecimento de fato e aplica aquele conhecimento, né? Para o mundo que a gente está hoje, onde a informação ela é tão... ela aparece a todo momento, tem gente nova a todo tempo, trazendo conteúdo igual ou diferente, ou de formas diferentes. Para nós que absorvemos todo esse conteúdo, a gente tem que dar a cara a tapa, tem que testar, tem que aprender, tem que ir atrás, de fato, para poder fazer o negócio acontecer, né?
porque por si só é igual comprar um livro e deixar ele na estante, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Dormir com ele abraçado vai ser só um livro e não dá para aprender por osmose. Não tem como. Né? Então o que eu vejo que você fala é muito sobre esse aspecto de que realmente não importa o que você vai fazer, seja marketing digital, seja qualquer outro conteúdo, ou habilidade ou profissão, se você não é igual médico, né? Se você não operar várias vezes, como é que você vai se tornar especialista e bom naquilo? Com certeza. O duro são os clientes iniciais, né? Quem começa da parada. E falando de clientes iniciais, tem alguém que você lembra que comprou você, mesmo sem você ter tanta habilidade que tem hoje, não? Você lembra? Sim. Uma agência aqui de São José que, né, acreditou no meu potencial quando eu era professor, né, do colégio aqui. E eu falei, não, eu faço as coisas de marketing digital e tal. Então eu sou muito agradecido ao Bruno, que é até o gestor ali que me deu essa oportunidade de poder estar atuando no marketing digital. Lá eu tive muita experiência, aprendi muito com ele, então acho que todo mundo precisa de mentores, né, ao longo dessa jornada. E ele foi, sem dúvidas, um grande mentor para mim. E ali eu já comecei a ganhar um pouquinho também, né? Então já comecei a entender mais do mercado. Comecei a colocar em prática com o dinheiro dos outros, esse é o melhor que a gente faz para aprender, né? E fiz eles ter o lucro deles, né? Vale destacar, não fiz bobeira com o dinheiro de ninguém. Mas não deixa de ser um teste, que não é do seu bolso. Né? Né? Não é do meu bolso, então isso aí é super válido. Então eu comecei a entender o que funciona, o que não funciona e tal. Então foi um período de muita testagem. Se olhar as estratégias que eu usava lá em 2019 e comparar com hoje, nossa, é gritante a diferença. O amadorismo, assim, era muito grande. Mas eu estava persistindo, né? Eu estava tentando. E vejo que no passar do tempo é a jornada que vai forjar a gente ali. Independente se eu fiz um curso na faculdade ali, eu tô me especializando e tal. Você não vai saber nada quando sai da faculdade, você tá cru de tudo. Então você vai ter que colocar a pele em risco ali, aprender na raça mesmo, vamos dizer assim. E eu acho que o empreendedor ele tem que ser muito audacioso também. Assim. Não só o empreendedor, acho que qualquer um na carreira. Quando está começando ali, você precisa realmente ir para cima, né? Testar. Querer fazer, né? Querer fazer, não dá para ficar esperando. Então, nesse início da minha trajetória ali, eu fui muito maluco. Fui testando, falando para coisas que eu nem fazia, eu falava que eu fazia. Então, faz parte do jogo. Mas depois eu comecei a perceber, né, depois que eu fui crescendo e tal, que eu não precisava saber tudo, eu precisava ter pessoas ao meu lado que elas soubessem melhor do que eu. E aí começou a se moldar o escopo de agência, né? Eu comecei a ter mais gente ao meu lado ali. Inclusive os designers do meu time hoje fazem trabalhos incríveis. Eu não manjo nada de design, mas eu sei que a entrega que tá sobre o meu escopo, né, tá sendo bem feita. Então, acho que é por aí. Aí a gente já entra num modelo de gestão, né? De você recorrer a competências que você não tem para criar e entregar um produto ou uma solução para outras pessoas, né? Sim. Mas me fala uma coisa, qual que é a diferença de estar presente nas redes sociais e de fato ter uma estratégia digital para um negócio, para uma marca, para uma pessoa que quer ser um influenciador digital de repente? Essa é uma excelente pergunta e que realmente vale reflexão para todo mundo que acompanhar esses conteúdos, refletir a respeito do seu próprio negócio. Estar presente nas redes sociais é o que a maioria está. Estou postando ali, isso aqui foi meu resultado, não sei o quê. Ou então faz uma arte bonita no Canva. Hoje com o ChatGPT você faz uma em segundos também, está postando ali. Mas não quer dizer que essa estratégia está se comunicando com o seu cliente. O cliente ele precisa ter uma jornada de contato com a empresa. E isso precisa ser desenhado de diversas formas. A jornada do cliente ali, há uma premissa básica do digital ali de que alguém precisa ter, em média, 7 contatos com uma marca para tomar uma decisão de compra ali. Então, se ele vê só um postzinho, ele vai comprar? Não vai. Ainda mais se for um post com preço, com tudo, né? Vira panfleto. Terrível, né? Terrível. Então, qual que é a mentalidade da empresa que está produzindo o conteúdo de forma estratégica?
ela está colocando ali nas redes sociais conteúdos que tocam nas dores do público-alvo. Então, se eu trabalho numa área de estética, por exemplo, então eu tô falando assim, como a gente resolveu aqui esse problema de melasma, não sei o quê. Eu falo isso porque eu lidei com essa questão recentemente ali de um cliente. Como que eu resolvi essas estrias, não sei o quê. Então você está mostrando dores ali, você não está vendendo. Sim. Você está mostrando ali, ó, isso aqui está sendo solucionado. O resultado, né? Está sendo solucionado. E sempre tem que ter um gancho para que aquela comunicação continue. Se você gostou do conteúdo, entra aqui no grupo do WhatsApp, a gente dá dicas, né, constantemente ali, diárias, o especialista está ali de plantão, não sei o quê. Ou então, siga e veja os stories, tem que ter uma continuidade. Então, todo o conteúdo ele tem que ter um propósito visando o funil de vendas, né, que é o que a gente chama lá no topo, a pessoa que não conhece nada da sua empresa, depois tomou conhecimento. Depois a empresa começou a se engajar, a pessoa começou a se engajar com o seu negócio. E ela vai percorrendo até que lá no fundo você toma, né, a decisão de compra ali. Então, a mensagem que eu acho que eu deixo para a empresa, de uma forma simplificada, preocupe-se em gerar valor com aquilo que você sabe resolver e não se preocupe com o que você vai vender. Isso é uma consequência. Então, acho que essa é a diferença entre as empresas que produzem conteúdo e as que têm estratégia. Muito bom. Esse é um grande diferencial, porque as pessoas querem se tornar, de repente, viralizar através de memes, através de videozinhos virais, né? Pegam ganchos e etc., que de fato viraliza, né? Mas o quanto disso transforma em resultado para o negócio, né? Às vezes você tem uma conta que virou mais o famoso vídeo cacetadas do Faustão, né? Da nossa, quer dizer, talvez da minha geração passada, eu lembro bem, do que propriamente algo que vai converter em negócios para a empresa, né? Então você pode ter muitos seguidores, mas não necessariamente ninguém vai comprar nada de você. Aí tem até um detalhe legal, que eu sou fissurado por podcast, então eu acompanho vários, e vi muitos especialistas que fecharam parcerias com humoristas, que faz essas pegadinhas e tal. Admiro o trabalho deles, inclusive, eu sigo vários ali, me divirto pra caramba, mas quando tentaram fazer publicidade com esses especialistas, não deu nada. Tipo, pessoa que tem 3, 4, 5 milhões de seguidores ali, não vira. Quem que tá ali só quer consumir conteúdo engraçado. Sim. Então, marcas que às vezes têm 1.000, 2.000 seguidores ali conseguem um resultado muito melhor, porque eles têm pessoas mais propensas, né, mais qualificadas ali. Então, realmente, fazer dancinha para a internet não é nada estratégico. E pegando esse gancho sobre ter 3, 4 milhões de seguidores, ou 1.000, 2.000 seguidores, né? O que diferencia uma pessoa para uma marca ou para o seu próprio negócio a ponto dela ter autoridade, né? O que você falou muito de resolver uma dor, de contar o porquê, ter uma chamada de ação no final para continuar acompanhando, mas o que dá autoridade para alguém dentro do mundo digital? Legal, essa é uma ótima pergunta. Ter seguidores por ter seguidores é o que a gente chama de métrica de vaidade, né? Você ter muitos seguidores ali. Mas não quer dizer que a quantidade de seguidores vai fazer, né, que você tenha grandes resultados. Daí eu até dei o exemplo de grandes humoristas ali. O que realmente chama atenção quando a pessoa bate ali o olho no perfil? Depoimentos, então são cases, ou o que a gente chama de prova social. Se a pessoa mostra, o negócio mostra ali o que ele tem produzido, né, o que ele gerou de resultado, então tá nítido, ele gerou tal resultado e aquilo tá comprovado. Isso é uma prova social. Ele pode ter uns 3.000 seguidores ali, mas ele fez aquilo ali. Então, eu acho que a qualidade do conteúdo voltado para o resultado mesmo, né, efetivo das provas sociais, é o que vai fazer a diferença. E também a questão da autoridade. Eu acho que se você está falando conteúdos de valor ali também, é algo Chama que agrega. atenção, né? Uma coisa vai se somando à outra, mas as provas sociais eu acho que é o inegociável que tem que ter ali. E é independente da quantidade de seguidores.
Mas aí você pode me perguntar, mas a quantidade de seguidores não importa? Infelizmente importa. Essa é uma métrica que as pessoas olham. Para quem olha do lado de fora, né? Para quem olha do lado de fora. Fala assim, não, isso aqui tem 20 mil seguidores, vamos usar lá. Então, como se fosse um critério de desempate, assim. Sim. Mas eu vejo que, em primeiro, é o resultado mesmo ali, né? Mas, infelizmente, essa métrica vai entrar em um segundo, terceiro plano, infelizmente. Esse lance de seguidores, no passado eu lembro muito que tinha um lance de comprar seguidores. Existe isso ainda? Tem, mas é perigoso. Principalmente porque as marcas estão atentas, não, as marcas não, eu digo as plataformas mesmo estão atentas a essa questão. Então tem como você comprar ali 10, 15, Como 20. você compra hoje? Antigamente eram uns robôs, um Então, negócio da China, sei lá. eu nunca comprei, mas já conheci muita gente que comprou, né? Então, porque clientes meus assim falam assim, não, eu vou comprar, tem que ter mais. Eu falo, não faz isso, cara, não faz, vai dar ruim. Mas vão lá e fazem. O que acontece? É uma empresa, né, que tem ali um acesso a um programa com robôs, que você vai começar a receber aquela porrada assim lá assim de nomes assim que você nem identifica direito. Sim. Se é uma pessoa física, se não é. Então são uns perfis estranhos que você entra lá e não tem foto, não tem nada. Então existe um exército de robôs na internet, né? Eu acho que o número de robôs talvez seja maior do que de pessoas físicas, né? Infelizmente. E eles mandam essa enxurrada para seguir você, assim, né? Então, comenta e tal. E isso faz com que infle. Só que é muito mais do que comum e esperado que uma hora a conta bloqueie. Vai bloquear, o Meta vai tirar o Instagram do ar, o Google vai tirar o seu canal do YouTube do ar. Não vai dar certo. E é aquilo. Quem faz isso não tem aquelas características que a gente falou, que é de gerar um resultado, gerar uma prova social. Então, é uma métrica que pode ter algum efeito ali rapidamente. É uma pura embalagem, né? É aquele famoso doce de padaria que parece bonito e a hora que você vai comer, não é lá essas coisas. É artificial, não tem como. Então, uma hora vai dar errado. Agora, se falar assim, não tem alguma estratégia para crescer seguidores de forma estratégica? Com o tráfego pago, sim. Porque daí você está utilizando a própria plataforma, né, para chegar no seu público ideal. No seu público ideal. Então você está mostrando conteúdos de qualidade para o máximo de pessoas possível. Aí sim você começa a crescer de uma forma saudável, né, que é o que a gente diz. Então comprar seguidores é furada, mas crescer assim é... Mas dá para você perceber um pouco, né, as contas que potencialmente tem seguidores comprados, né? Muito pelo lance do engajamento, né? Então, sei lá, a pessoa tem 100 mil seguidores, aí você entra num Reels que tem, sei lá, 300 visualizações, 500 visualizações, como é que tem só isso para um potencial enorme, né? Não, isso aí tá nítido que tá inflado, né? Não é uma métrica ali confiável. Inclusive existem plataformas quando as pessoas querem fechar parcerias com marcas, o que eu acho perfeitamente saudável dentro do mercado, que indicam ali o índice de qualidade de uma conta para que você possa realmente fazer uma parceria. Então, tirar essas da jogada ali é a primeira coisa a ser feita. Fato é, quem faz isso daí não vai longe. Pode ter um resultado ou outro rapidamente, mas não vai longe. Às vezes vai ficar sempre dentro da comunidade dela. Fala, fulano tem 20 mil, 30 mil, 50 mil. É isso. Mas artificialmente não gera negócio para ela própria, né? Para ela própria, ela é que está sendo prejudicada. Não sei se isso alimenta o ego dela, né, de se sentir melhor, mas não vai longe, não tem a menor dúvida. E falando um pouco sobre comunicação, né? Você que é host de um podcast também. Em que momento você falou, vou começar um podcast, com qual objetivo, por quê? Você que já vem da educação, né? Aliás, a gente se conheceu por conta disso, né? Então, em que momento você falou, acho que um podcast seria legal e por quê e para quê? Posso mencionar o podcast? Com certeza. Inclusive, para quem não segue ainda, é @podcast Vale Digital no Instagram, no YouTube também, podcast Vale Digital.
é onde a gente entrevista empreendedores ali que utilizam do digital, né, como uma forma de alavancar. Não quer dizer que trabalham com o digital? Não, mas eles utilizam como uma ferramenta de apoio. Ou seja, todo mundo é um potencial naturalmente. para ser entrevistado. Né? Exato. Então, todo empreendedor, na realidade. Todo empreendedor. Né? Então, sim, e aí qual que foi a sacada? O podcast não é um projeto só meu, vale destacar, tem o meu parceiro ali, que é praticamente um sócio nessa situação, que é o Luiz. Ele é responsável pelo Notícias SJC, né, o veículo de mídia independente que tem o maior engajamento aqui de São José. Legal. E ele sempre foi um cara mais de bastidores. E ele tinha ali essa ideia também de levar essa comunicação, né, trazer as pessoas para dentro do Notícias para entrevistar. E eu já tinha a ideia de fazer um projeto onde eu estivesse mais próximo das empresas para poder, né, falar com elas ali. Primeiro falando do podcast, mas depois o que ele traz de benefícios ali. E aí a gente uniu essas ideias ali e falamos, vamos conversar com as empresas, trazer aqui, e isso vai ser bom pro Notícias, porque ele vai crescer, vai ser bom para mim, para a autoridade, para estar conhecendo empresas, né, lidando com elas ali. E aí a gente começou um piloto ali, que hoje já está chegando próximo do episódio 30, então já tem bastante ali. E foi uma ideia conjunta nossa ali. Mas agora, como um agregador estratégico para o meu negócio, ele se tornou praticamente o coração do negócio, porque muitas possibilidades se enraizam a partir dele ali. O podcast, ele pode ser alimentado ali por patrocinadores, pode ter entrevistas contratadas, né? Então você faz um pacote especial para o convidado. Né? Publicidade. Você está divulgando a marca, você está fazendo um pacote específico para aquele cliente ali. Além do fato de você começar a gerar negócios com essas pessoas que estão no podcast. Então, isso também é mais uma possibilidade. E você, como agência, como tráfego pago, pode prestar serviço para essas pessoas também. É o que a gente chama de ecossistema, né? Legal. Você tem ali soluções que se complementam e que elas podem sempre oferecer aqui qualquer coisa que o cliente precisar, você tem. Tem tráfego pago, tem social media, tem podcast, tem isso, tem aquilo. Então, você vai agregando serviços. Mas o podcast, ele é um imã para trazer boas empresas ali e gerar um hub de negócio. E nada mais é também uma grande oportunidade para gerar conteúdo de forma natural para essas empresas, né? Não é por mais que possa ser uma entrevista contratada, uma publicidade, você conversa de forma natural e não um conteúdo automático, né? Uma questão de tem que ser dessa forma, esse é o texto, né? Então, a pessoa ela também se apresenta e se vende de forma mais natural. É o que gera mais autoridade, né, esse tipo de conteúdo. E pegando o lance do podcast que você atua hoje, tem algum desses 30 que você citou que chamou mais atenção sobre a ótica de conteúdo ou conhecimento que você adquiriu que você não tinha a menor ideia, ou eventualmente uma história engraçada que passou dentro desses podcasts? Olha, realmente o que mais engajou ali foi uma história triste, até para dizer, foi complicado. Vale destacar que você participou, seu episódio foi sensacional, isso é preciso destacar, procurem lá no YouTube que vai estar lá. E foi muito bom, é claro. Mas o que mais engajou foi um conteúdo triste. Então foi uma mulher contando as percas que ela teve, que a filha dela faleceu, começou a contar várias coisas. E partindo disso, ela começou a escrever. Ela começou a escrever, vender livros falando sobre propósitos. E isso foi o conteúdo que mais teve engajamento ali no podcast. Então no YouTube ele segue crescendo, então foi algo que tocou no emocional das pessoas. Aí já parte até pro conteúdo lá do que a gente estava falando de conteúdo. Ser emocional, triste, com raiva, todo esse tipo de sentimentos conecta e engaja. Então aqueles que falaram de uma forma muito técnica, eu faço isso, aquilo, eu sou dentista, blá, blá, eu sou especialista, esses tendem a ficar mais moderados ali na quantidade de engajamento, porque conecta mais com a bolha deles. Nada mais é do que uma bula de remédio, né? Então eu vou falar tecnicamente o que pode, o que não pode, etc, né? E quando a gente fala ou por amor ou pela dor, a gente está conversando com mais pessoas, né? Que estão vivenciando
aquela experiência. E aí, até pegando um gancho para o próximo assunto, eu participei de uma palestra falando sobre inteligência artificial, e nessa palestra foi falado sobre uma pessoa, eu não me recordo o nome de quem era e tudo mais, que usou da inteligência artificial para vender infoproduto, né? E aí, como que ela fez? Ela foi, né, usou as plataformas de pesquisa, que você começa a digitar, já vem uma série de perguntas, que são as perguntas mais realizadas pelas pessoas, no Google, no YouTube, etc. E fez lá e fez as perguntas, e a partir daquilo criou um e-book, e aquele e-book vendeu um monte. E aí você fala, não, o que que é, né? O que que a pessoa fez? E essa história foi falando que o e-book que vendeu muito era Como Voltar com o Ex. Como fazer para voltar com o ex, né? Então nada mais é do que um apelo emocional também, sobre um momento que ela ou ele quer reatar um relacionamento, né? E aí precisa de ferramentas para poder resolver esse problema. Sim. Né? Então, falando sobre inteligência artificial, o que que você acha, qual é o que que você, como hub dentro desse mundo digital, o que você já usa de ferramentas de inteligência artificial e para que rumo você acredita que a gente vai chegar no mundo, né? Vai substituir o humano mesmo? Olha, primeiro que é irreversível, né? A inteligência artificial, eu equiparo a inteligência artificial à chegada da internet, assim, em termos de impacto. Quem não está utilizando vai ficar para trás, tem que utilizar. E eu, particularmente por ter agência, sei que a minha agência, no modelo tradicional, já está obsoleta. Se ela não utilizar os recursos de inteligência artificial, ela já está obsoleta. Porque a inteligência artificial já faz campanha de tráfego pago, já faz a imagem, já faz a análise toda para você. Agora é preciso treinar a inteligência artificial para chegar no seu objetivo. Aí é que entra a sacada. Muitos negócios não estão habituados ainda a utilizar essas ferramentas, não conhecem, talvez. Então você tem que ser um catalisador entre a entrega final da inteligência artificial e o seu cliente. É isso que as agências precisam ter em mente para se posicionar hoje. Mas agora, referente ao impacto que ela traz ali, essa pessoa que vendeu esse e-book está de parabéns, porque ele conseguiu modelar uma estratégia ali que realmente trouxe resultado. E a dica que eu dou para os negócios é que todo mundo tenha os seus infoprodutos mesmo ali. E a inteligência artificial, ela é fenomenal para criar. Para quem acha que inteligência artificial é só o chat GPT que você vai perguntando e respondendo, tá atrasado. Hoje você tem o cloud ali que ele te entrega softwares, documentos completos, sites feitos, tudo pronto. Então, o segredo está em ter uma metodologia e passar para ele ali. Por exemplo, o que engajaria mais ali? Uma ideia. Eu vou vender um e-book aqui, e-book do emagrecimento saudável. Isso é muito genérico, todo mundo sabe que emagrecer tem que ser saudável. Mas e se eu fizer ali como perder de 10 a 15 quilos em 3 meses sem cortar o carboidrato, sabe? Tipo, você coloca uma promessa, uma oferta ali que tem uma promessa clara e tangível. E que é a maior dor das pessoas, parar de comer carboidrato. E essa é a maior dor das pessoas. Agora, aí sim, se você instruir a inteligência artificial a criar algo dentro desse escopo, o resultado vai ser fantástico. Agora, se você falar para ela, cria um e-book para emagrecer, ele vai fazer umas dietas, umas coisas ali que não vai agregar. Ele vai fazer exatamente o que você mandar. Aí é que tá. Então, ter em mente que ela não vai substituir, até terminando a sua pergunta, ela não vai substituir as pessoas, mas sim o trabalho operacional. Então, acho que se você for a mente pensante ainda que vai conseguir instruir, dar os caminhos, o resultado que você quer lá na frente, ela vai ser uma aliada poderosa. Nessa palestra falava muito sobre isso, que o ser humano ele não deixa de ser o curador de tudo que a inteligência artificial executa, né? Até porque ela pode mentir, ela pode simular eventos ou situações que não condizem com a realidade, ela pode agradar você sem que seja algo, né, real.
Mas então depende, não basta copiar e colar, né? A gente precisa de fato analisar se aquilo de fato é o que a gente está buscando, é o que entrega. E aí, sobre esse aspecto de criação de sites, aplicativos e tal, durante muito tempo, você que é de tecnologia, a profissão programador foi muito requisitada, paga e etc. E hoje a inteligência artificial é super capaz de gerar códigos e códigos, linhas de códigos em pouquíssimo tempo, coisa que um programador demoraria, sei lá, semanas ou mais, né, meses eventualmente. Mas isso não elimina o lance de você revisar os códigos, até por uma questão de segurança de informação, né? Tanto pensando como LGPD, de base de dados de pessoas, quanto numa fragilidade de invasão hacker e tudo mais, né? O que você tem hoje dentro do marketing digital? Alguma posição que você acha que ganhou muito mais velocidade no trabalho e alguma que vai ser descartada ou ela vai ter que ser remodelada para continuar trabalhando? Eu acho que a maioria vai acabar mesmo e uma pequena parte vai ter que ser remodelada. Eu fico pensando, né, quase 20 anos atrás, eu lá no ensino médio técnico fazendo o curso de informática, programação, a gente escrevia, né, no papel assim lá, daí você ia desenhando fluxogramas, coisas, pra você chegar num resultado ali. Hoje, pô, era um segundo ali. Aperta o botão. Nossa, muito fácil. E eu fico pensando, agora até parei para pensar que agora, né, nesse caso, e se a IA já tivesse presente lá quando eu fui ghostwriter? Eu não ia ter aquelas oportunidades, talvez eu não chegasse no momento de hoje por não ter passado por elas. Então até obrigado, IA, por ter tido esse atraso aí no tempo. Mas sim, as empresas vão ter que se adaptar, né, saber que qualquer profissão, né, vai ter que se adaptar, utilizar ela como uma ferramenta de apoio, não como um fim ali que é só aquilo, ela é um meio, não é um fim. Então ia mais por esse caminho ali, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, a maioria dos empregos vai ser modificado, sim. E por que eu digo felizmente também? Porque antigamente a gente apertava o parafuso, hoje você não precisa mais porque as máquinas fazem isso. Você tem que ser o engenheiro dessa máquina para que ela execute isso com eficiência. Então a IA é a mesma coisa, ela vai fazer o trabalho duro e você vai ganhar escala e tempo. Muito bom. Hoje você tem alguma ferramenta, alguma IA que você usa mais, menos, alguma que você recomenda e as pessoas normalmente não usam? Porque todo mundo fala de ChatGPT, mas ChatGPT talvez é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. No mundo de inteligência artificial, né? Eu vejo que hoje o cloud tá ganhando esse destaque. Pelo que eu vi em termos gráficos ali, é uma pequena porcentagem que utiliza, sei lá, de 5 a 10 pessoas, 5 a 10% das pessoas que utilizam IA já utilizam ele. A maioria é ChatGPT e em segundo plano vem o Gemini e depois vem ele ali. Então eu vejo que ele está muito na frente, porque ele já está entregando materiais prontos, né, e-books e tal. Recentemente não, todos os últimos clientes que estão entrando na agência, que a gente vai fazer um projeto de tráfego pago para eles, é esperado que primeiro a gente apresente ali o planejamento. A gente quer fazer isso e aquilo com tantos reais, a gente quer dividir isso em campanha de visibilidade, de vendas, não sei o quê. Antes a gente tinha que desenhar no PowerPoint, né? Isso dava tempo pra caramba. Agora eu falo pro Cláudio, eu quero dessa forma, o dinheiro vai ser investido dessa forma, ele já faz um baita de um trabalho completo, com referências, com estudo de mercado, mostrando por que aquilo é o mais viável e tal. Então, assim, a entrega é a mesma. Eu tô mostrando um planejamento, só que eu ganhei tempo. Então, eu tô entregando algo de mais qualidade. A velocidade, mas de fato o que você pede, ele só é entregue
porque você tem uma competência anterior, um Exato. conhecimento base, né, que é o que eles chamam de prompt. Se você não pedir o que você quer, ele vai entregar o que eles quiserem. Tudo que você falar para IA, ela vai te entregar alguma coisa, mas não necessariamente é o que você quer, né? Boa, isso é bom, porque se eu falar para ele fazer um planejamento lá, ó, gasta tudo em campanha de clique aqui e tráfego, né? Você vai gerar ali milhares, milhões de visitas, não vai vender nada, mas ele vai entregar o que eu pedi. Então, se eu não tivesse aquela competência prévia, ia ser inviável. Muito bom. E fora o cloud, você usa cloud pago ou cloud gratuito? Eu estou próximo de assinar, né? Até o presente momento ele tem conseguido atender minhas necessidades, mas como eu tenho exigido mais dele durante um mesmo dia, o intervalo de 24 horas, então chegou o momento. Mas eu já sou assinante do GPT e já sou assinante do Gemini também, dos dois. Entendi, você já usa outras ferramentas pagas. Já. Que daqui a pouco a gente vai estar tipo na era do streaming, né? Paga Prime, Netflix, Disney, né? Tem que pagar todo mundo, virou uma Claro, Net, Vivo da vida, tendo que pagar por canais que a gente não usa, né? Ou precisa de um pedaço só, né? Sim, e eu acho que nos serviços de IA tá chegando já os anúncios neles também. Então, você pode anunciar no chat GPT. Então, eu não sei como é que vai ser. O que eu penso? Uma pessoa que quer saber sobre culinária, quer aprender alguma coisa. Aí o chat vai estar entregando, né, a solução, explicando e falando, o fulano de tal aqui é uma referência na área, pode te ajudar. Então ele vai começar a usar formas de indicar ali quem está anunciando nele. Eu acho que vai ser assim, não consigo pensar Já tem alguma coisa assim, se você fizer uma pergunta um pouco direcionada, ele já induz ou já entrega o que supostamente, não sei se apareceria no Google ou que dentro das buscas de redes sociais aparece a melhor opção, né? Sim. E já tem, mas o que eu acho que ele vai acontecer ali? Ele vai chegar, que nem alguns streamings, que você tem a assinatura da assinatura. Que você tem a assinatura, mas tem que pagar mais para assistir alguma outra coisa, assim, e fica aquele ciclo infinito de assinatura. Eu acho que você vai ter um plano Pro, né, de ChatGPT, por exemplo. Aí você tem o Pro avançado, que daí é a linguagem pura, sem anúncio. Eu acho que vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Mas é isso, é streaming de tudo. Onde tá a audiência tem anúncio, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Legal. E hoje você, olhando para sua trajetória aí dentro desse mundo digital e para o cara que começou lá atrás com tecnologia, o que você diria para aquele cara que, sei lá, que você estudou ciência da computação, né? Ciência da computação. E você foi, eu não vou falar uma área completamente diferente, mas a ciência da computação anda muito alinhada com marketing, mas de certa forma sobre competências ou análise elas são diferentes, né? A gente fala sobre como vender mais e outro como fazer a entrega do como vender, né? O que você diria para o Renan lá de trás sobre o aspecto positivo que você alcançou nessa trajetória e algo que você talvez faria diferente? Tem alguma coisa que você faria diferente do que você fez? Nossa, uma ótima pergunta. O acerto, eu ia dizer realmente para continuar arriscando e testando muitas coisas. Porque eu acho que essa área de tecnologia que eu atuava ali é magnífica, mas ela é limitada de certa forma. Eu não ia conseguir escalar meu negócio, sei lá, consertando 90 computadores no dia. Isso, né, é inviável. Então, o que eu ia dar de dica é falar, continue testando e pense sempre na escala, né, enquanto você pode crescer ali. Agora, esse seria a dica, né? Era um erro, agora um erro que para ele não cometer, era essa a pergunta, né? Um erro para ele não cometer. O que você faria diferente do que você fez, se você olhasse para trás e fosse falar para o Renan do passado, não faça isso. Cara, porque eu acho que toda a experiência ali foi válida, mesmo as frustrantes. Mas uma coisa para não fazer,
achar que eu posso fazer tudo sozinho e não contar com a ajuda de outras pessoas, porque eu fui didático demais, eu via vídeo no YouTube, então eu pescava ali muita coisa fragmentada. Eu acho que esse foi um erro. Você era bem executor, é isso? Eu era muito executor, mas só que eu não contava ali com metodologias mais, né, comprovadas, vamos dizer assim, um método completo. Eu pescava um pouquinho de coisa em cada lugar e ia testando, e aí muita coisa dava errado, porque não se conectava. Então eu acho que esse foi um erro, mas que foi um erro que serviu para ensinar também, no final das contas. E tem alguém que, você citou uma pessoa, se eu não me engano, mas tem alguém que foi importante para você, para chegar onde você chegou hoje? Que você falou, né? Todo mundo deveria ter mentores e tudo mais. Sim. Tem alguém que você fala assim, que agradece ou que fez diferença na sua vida? Ah, sim, sim, porque eu acompanhei muitos especialistas de marketing digital. E, inclusive, tem um que é da velha guarda, que já é um dinossauro do marketing digital ali, que chama Alex Vargas. Ele Achei que você ia vendia... falar Philip Kotler. Não, Felipe Kotler é mais raiz ainda. Mas sim, esse é fundamental. Mas são pessoas brasileiras que começaram ali de uma forma, né, CLT, vamos dizer assim, não majorizando o CLT, mas que eles queriam uma prosperidade maior e que se arriscaram no digital. Então, acho que essas primeiras pessoas que lá atrás começaram a falar de marketing digital, quando ninguém falava, elas me abriram os olhos. Então, Alex Vargas é um especialista desse tipo, o Érico Rocha é uma referência muito grande também. Então, acho que são pessoas que são da velha guarda do marketing digital brasileiro e que, com certeza, mudaram a vida de muita gente. Naquela época, eu queria vender curso, mas não queria comprar curso, sabe? Eu era contra o que eu fazia, assim. Então, até voltando àquela questão do erro. Mas com essas pessoas eu aprendi que conhecimento é algo que se multiplica e que tem que ser compartilhado mesmo. Outro dia eu conversei com uma menina que ela falava exatamente isso. Não, eu só faço curso de graça porque eu gosto de transferir o conhecimento de graça, né? E aí eu fico imaginando, como é que você como é que você tem acesso a conhecimento melhor se você não investir nisso, né? Então vai ficar sempre numa mesma base, numa mesma linha. Não tem como você adquirir acesso sem você ter que colocar tempo e dinheiro em alguma coisa melhor do que você. Sim. Né? E outro ponto também, quando você compra conhecimento, não é só o conhecimento que você está comprando. Você está comprando acesso, né, até pegando essa questão do acesso, a ambientes e a pessoas que sem esse conhecimento você não teria acesso. Então, a faculdade é um exemplo que vai te conectar um monte de profissionais ali, todos os cursos, curso de gastronomia. Se você está ali, você vai se conectar com as melhores mentes pensantes da área para poder, né, crescer nela. Então, eu vejo que o comprar conhecimento é também um passe para o mundo que você quer viver. Muito bom. Eu falo exatamente isso também, que o acesso não necessariamente o conhecimento é só aquilo que a pessoa vai ensinar. Mas talvez é um insight, é uma pessoa no ambiente que você tá, ou o próprio condutor, mentor, professor e etc., que vai te conectar a lugares que você eventualmente não estaria ou não teria acesso se você não estivesse presente ali, né? Com certeza. Nos conhecemos assim, né? Tipo, por uma indicação de alguém que falava que você falava sobre marketing digital. Eu falei assim, você está precisando de lugar, vem aqui, eu tenho uma estrutura que eu posso te receber. E aí as coisas vão acontecendo. E, Renan, para quem, independente da área de atuação, está iniciando agora na sua jornada empreendedora, ou aquela pessoa que está travada, tipo, já empreende, já faz alguma coisa, seja numa área de saúde, seja numa área de engenharia civil, marketing digital, que falam que, por exemplo, no marketing digital já está
já tem muita gente, não dá para começar nada do zero. O que você diria para quem está começando agora realmente sair do lugar e prosperar? Ótima pergunta. Inclusive, uma temática que eu entro sempre nas mentorias, consultoria com as empresas, que é a questão de pulverizar as suas atuações. E eu digo para todo mundo, tenha um braço educacional. Não importa se você trabalha numa empresa ou não, sempre tem alguém que está um degrau abaixo de você e que precisa aprender alguma coisa nova. Por exemplo, posso falar de vinho, né, para pessoas que entendem muito de vinho. Talvez eles vão bater um bom papo ali, mas eu que não entendo nada, eu poderia fazer um treinamento com realmente quem sabe ali e aprender. E, então eu acho que sempre tem alguém um degrau abaixo. Por exemplo, se você está na faculdade ainda, sei lá, estou na faculdade... Quarto ano, mas tem gente entrando no primeiro. E tem gente entrando no primeiro e tem gente que ainda não passou no vestibular e está tentando. Então eu acho que sempre tem alguém que está um passo atrás e que você pode ajudar, né, que vai fazer diferença, seja com infoprodutos, seja com mentoria. O digital hoje possibilita muita coisa. A IA, então, nossa, você faz isso em horas, né, minutos. Então existem muitas formas de pulverizar o seu conhecimento que não dependam exatamente só daquilo que você faz, que é a sua atuação principal. Como um doutor, um médico, um dentista, uma coisa que faz aquele atendimento todos os dias, mas ele pode criar diferentes áreas ali. Então, o que eu diria para os empreendedores é realmente diversificar. Eu acho que você tem que colocar os ovos em diferentes cestas, né? Como aquela história diz. Isso permite que você cresça de forma sustentável, porque o mercado ele sofre altos e baixos, é volátil. E, então, toda a área eu acho que vai ser impactada de alguma forma pela inteligência artificial, independente de qual for. Então, para quem sente que já está sofrendo, né, esses impactos, é a hora de começar a mover os pauzinhos e fazer alguma coisa diferente. Dá até para perguntar para a IA o que vai acontecer, quais são as projeções e o que poderia fazer para poder melhorar, evoluir, chegar onde quer chegar, né? Exato, perguntar quais são as defasagens do mercado nessa área específica, quais lacunas a gente tem ali que a gente pode preencher com alguma coisa. Então, fazer esse estudo é saudável. Nessa parte de educação, eu acho muito legal que quando você transfere o seu conhecimento, seja qual competência você tem, é muito bom porque é uma forma de você falar e devolver de volta para você, né? Então você fala como se tivesse um espelho na sua frente, aquilo que você está falando volta para você e você fala assim: eu estou falando com muita certeza alguma coisa, mas será que eu estou fazendo, ou eu faço, ou é algo que realmente faz sentido para mim, né? Quando eu faço isso internamente com equipes e tudo mais, você fala, não, use essa ferramenta. Vamos falar sobre matriz de Eisenhower, por exemplo, prioridades, como que você fala? Aí você fala assim, cara, não estou fazendo isso, não estou trabalhando gestão do tempo, não estou fazendo isso. Então, a educação, ela se transfere e você aprende de novo aquilo que você já tem, né? Sim. Ensinar é aprender duas vezes, né? Você ensina, você está aprendendo de volta, vai vendo ali aqueles gaps do seu processo e vai validando. E ensinar, eu acho que ele transforma a pessoa numa pessoa melhor, porque você não consegue ser um mentor, né, um educador ali, se você não for uma pessoa que trabalha em si mesma para se tornar uma pessoa melhor. Aí eu falo em qualquer referência, qualquer área da vida, seja em saúde, gestão de tempo, organização. Se você não for uma pessoa organizada, estratégica, que tem bons propósitos, você pode empacar no caminho. Então, educar é uma forma de crescer também. Então, eu vejo isso com certeza nessa forma também. A autoridade, ela vem quando o que você fala é o que você executa, né? Exato. Então, para não ser aquele famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É verdade. Até pegando o gancho, eu lembro de uma história de um pai de um amigo meu que foi no médico, o médico falou para ele assim, olha, você precisa parar de fumar. E o médico com um bolso, na época aqueles bolsinhos de jaleco, né? Com um maço de cigarro no jaleco. Então, qual credibilidade você passa pela informação que você transfere para as pessoas, Sim, né? você tem que ser um espelho. É isso que você falou, você tem que ser um espelho daquilo que você fala.
Exatamente. E sobre esse mundo de marketing digital, referências e etc., você citou alguém que foi importante para você no início. Hoje tem alguma coisa nova, alguém que as pessoas deveriam acompanhar ou poderiam acompanhar, além do Renan, além do podcast Vale Digital, que quer se qualificar mais ou que você acompanha hoje, que são referências dentro desse mundo do marketing digital? Tem muitos nomes, sim. Eu acho que o primeiro deles é a inteligência artificial, tem ela como aliada. Tem muitos nomes que eu acompanho particularmente, não sei se faz sentido para outras pessoas. Tem o Taz Larar, que inclusive é um cara de automações, que ensina funis de vendas, então são coisas que eu aprendo ali também. O Érico Rocha continua sendo uma referência de lá para cá, da mesma forma, mas independente ali das referências. Essas são referências que funcionam bem para mim, porque está no meu nicho de atuação. Mas o que eu recomendo é que as pessoas procurem dentro da área delas mentores que sejam qualificados e que tenham ali um círculo de validação no entorno deles, que valorizam e que mostram que realmente é uma pessoa a ser acompanhada ali. Então, na minha área tem essas pessoas que são fortemente ali mencionadas, mas todas as áreas têm um profissional de destaque ali que eu recomendo que todos tenham mentores, não tente caminhar sozinho. O que muita gente, às vezes, né, tem na internet, tem várias postagens daquela forma assim, né? Tipo, a pessoa, os nossos amigos compram de um famoso ou compram de alguém tal, mas o que tá do lado, que vende a mesma coisa, seja um produto, uma comida, seja um serviço, né? Não dá a chance da pessoa realizar, né? Enquanto outras pessoas que nem conhecem estão lá comprando o seu produto ou serviço, né? E bom, a gente está encerrando, vamos chegando no final aqui. Eu queria que você dissesse para os nossos espectadores aí, né? Se a pessoa dentro do seu... Vamos dividir em dois aqui, né? Vamos dividir o lado do tráfego pago e o lado das redes sociais. Esse é um lado. E o outro lado, o lado do podcast, que seria mais para o lance de geração de conteúdo, né? Então, pelo lado de presença nas redes sociais, como constância, visibilidade, tráfego pago e etc. Para você estar todo dia ali presente, você precisa investir muito dinheiro? O que você precisa fazer para ser visto nas redes sociais de uma maneira geral? Boa. Eu costumo dizer que não utilizar tráfego pago é mais caro do que utilizar tráfego pago. E por quê? Isso. Porque o algoritmo hoje, a entrega orgânica, ela é muito limitada, né? Se você rolar o feed, você vai ver que a cada um ou dois conteúdos, um é patrocinado. Então, cada vez mais vai aumentando, o espaço do orgânico vai ficando cada vez menorzinho. E o que eu penso ali? O tráfego pago, ele não é um gasto, ele é um investimento. A partir do momento que você validou ali, por exemplo, eu sei que se eu gastar R$50, eu consigo trazer um cliente de 250. Por que eu não vou colocar os R$50? Aí que tá, se eu colocar 100, pode vir 500. Então, o tráfego pago ele é um potencializador que quem não está utilizando hoje está atrasado. Está atrasado, vai depender só de indicação. Então, o tráfego pago eu vejo como algo obrigatório. Mas desde que a campanha seja para a pessoa certa, no lugar certo e com conteúdo certo, né? É claro, daí entra naquela questão da mensagem que a gente tinha falado lá atrás. É uma mensagem comunicador, né? Um funil que está validado. Então, a estratégia tem que ter pessoas competentes por trás ali para traçar essa estratégia, mas depois que implantada, você não vai querer tirar mais. É um negócio que vai gerar ali demanda infinita. E aí, agora indo para a parte de podcast, né? Quão importante é para uma pessoa participar de um podcast e se for um podcast publicitário, né? Se você for pagar para um podcast, por que isso pode te trazer algum retorno da mesma forma que o tráfego pago?
Perfeito. Aí entra num ponto um pouco diferente da questão do tráfego pago, que você já está entrando em um ambiente validado, um ambiente que já existe. Então, vou falar nos podcasts no geral. Se você participa daquele podcast, você logo na largada você já tem uma audiência ali validada que acompanha aquele projeto. E que provavelmente são pessoas do seu público, que você vai participar de um podcast que está relacionado à sua área. Então você já vai ter logo de cara essa largada ali. E isso já por si só já vale o investimento. Agora, em segundo, a gente estava falando da questão da produção de conteúdo, né? Que conteúdos persuasivos e tal. Quantas coisas que eu não falei aqui hoje que podem virar cortes e que tratam ali das dores, né, do meu público e que eu posso utilizar como material. Então eu posso trazer pessoas para o meu perfil utilizando esses conteúdos, falando sobre a área deles, né, sobre as dores que eles têm e que automaticamente, vamos dizer assim, já vai gerar autoridade. A pessoa fala, o cara entende, pô, eu vou ver mais. Tá dando uma entrevista, entende do negócio, geraram vários cortes e aquele corte pode virar um patrocinado. Tudo. Para gerar mais retorno do investimento como um todo, né? Podcast dá conteúdo infinito, assim, você dá para fazer muito conteúdo. Cortes, daí você vai ter o YouTube que vai estar rodando ali, né, sempre, então vai trazer demanda também. Então, participar de um podcast por si só, independente de qual seja, é estratégico, porque você já vai gerar muito conteúdo de valor. Participar de um podcast validado, que tem uma audiência, é melhor ainda, que você já começa largando na frente do outro. E sobre podcast, acaba sendo, se você participa de um, possivelmente você pode ser convidado para outro, e aí vai girando um ciclo, né? Igual no passado, uma pessoa que era entrevistada e depois era entrevistada por outro canal de televisão, outro programa, e aí quando via o negócio aparecia a todo momento, né? Sim. Óbvio que muita coisa era publicidade, né? Mas dentro desse mundo hoje de geração de conteúdo não deixa de ser, pode ser publicidade, como pode ser orgânico também, que vai te gerar uma série de conteúdos para você trabalhar dentro do seu negócio, né? Sim, e ele é benéfico não só para quem participa, mas para quem entrevista também. Então, a partir do momento que eu te chamei, que você participou do meu, lá no começo do podcast, então a sua audiência também é interessante para mim. Sem dúvida. Porque tem empresários ali, tem pessoas que estão focadas nessa área, então tudo é estratégico. Todo mundo sai ganhando dentro desse círculo do podcast ali. É o entrevistado, o entrevistador, a produtora, né? Todo mundo acaba ganhando visibilidade nesse tipo de geração de conteúdo. E quem consome, mais ainda. Que ganha conteúdo gratuito, né? Muito bom. Renan, muito obrigado pela sua presença. Eu deixo a palavra para você. Pode fazer o seu jabá aí. Fala onde que as pessoas podem te encontrar. Se a pessoa quiser participar do podcast Vale Digital também, como é que ela faz para participar? E a palavra é sua. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder estar aqui no seu programa para poder compartilhar um pouco, né, desse conteúdo com as pessoas. Então, para me encontrar nas redes sociais, então eu vou dar 2 caminhos. O primeiro que é o meu mesmo Instagram, @RenanAlmeidaDigital, tudo junto. E o podcast, @podcast Vale Digital. Pode perguntar do podcast no meu Instagram também, não tem problema algum. Mas, para não falar de uma forma ampla, tráfego pago ou redes sociais, se você quer saber se posicionar de forma estratégica, né, na internet, se você quer ser visto de forma estratégica pelas pessoas certas, então eu te convido a me seguir, né, no Instagram ali. Não tenho dúvida que a gente vai poder aprender juntos ali, né? Eu aprendo sobre o seu negócio, eu te ensino sobre um pouco de posicionamento e juntos a gente cresce, que é o que a gente está falando dessa dinâmica de troca de conhecimento. Então, fica o convite e agradeço novamente a participação, né? Muito bom. E eu queria agradecer novamente aí o Rafael Martins, do Cortiça Vinhos, que está cedendo o espaço para a gente gravar esse podcast, essa nova temporada do Tá Esperando o Quê? E se você quiser saber mais sobre os outros episódios do Tá Esperando o Quê podcast, é só seguir lá no YouTube, no Spotify ou nas redes sociais, Instagram e TikTok. E se quiser saber mais sobre mim, o Lê Mendonça em todas as redes sociais. Renan, valeu, muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio.